Aí quando você falou da questão do ponto, eu tive problema com o ponto também. Principalmente pro pequeno, ele tem ali, sei lá, 2, 3 colaboradores, menos que 10. Ele não precisa ter ponto, legalmente. Legalmente falando. Você não precisa ter ponto. Na Justiça do Trabalho, você que tem que provar que o cara não fazia. Então, pessoal, são condutas na empresa que é interessante você ter. Um registro de ponto bem feito, bacaninha, de verdade. Não aquele registro de ponto que o cara entra todo dia 7, ponto inglês, 11, né? Ponto inglês. Ponto britânico. Britânico, a justiça inglês, tem um termo para isso. Ponto ponto britânico. inglês, não é não? Ponto britânico, é isso aí. Quando você tem isso aí, vocês esquecem. É melhor você não fazer. Melhor falar que não tem. Constituir documento contra si também é bobeira. Não faça. Se você vai fazer um documento, tenha certeza que ele vai poder ser usado. Ah, porque eu tenho um recibo de que eu pagava para ele, eu pagava no contrato de trabalho R$1.000 e pagava R$1.000 por fora e eu tenho um recibo disso. Rapaz, joga isso no mato. Pelo amor de Deus. Você vai constituir documento contra si? O ponto é interessantíssimo. Não esperem a obrigação. Se antecipem a situação. Tem as modalidades de compensação, cara. Tem. Eu não preciso pagar efetivamente com hora. Quando você paga com hora, você tem que pagar com adicional mínimo de 50%, certo? Mas quando você compensa pelo valor da hora normal. Então, eu tô com um dia mais tranquilo lá. Fulano, vamos fazer o seguinte, tal dia vai estar mais tranquilo, emenda lá um final de semana, ou vai pra tua casa lá, compensa. Ou chega mais tarde, sai mais cedo. Exatamente. Tem as cargas horárias que você pode definir. Por exemplo, quem trabalha 7h20 por dia, trabalha de segunda a sábado, 7h20 por dia. Entendeu? É uma questão de adequação. Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde você vai encontrar sentido para aquilo que você está fazendo. Além de aprender várias dicas de como fazer do jeito certo para você poder usufruir daquilo que o seu CNPJ pode te proporcionar. Então esse é o nosso intuito, onde você vai alinhar aí negócios, propósito e família. Lembre-se sempre, tudo que você conquista é para usufruir com alguém, e nada melhor do que com a família. Então se você ainda não entendeu isso, já aprenda isso agora de uma vez por todas, que eu tenho certeza que é um combustível a mais para você almejar e conquistar aí o sucesso que você tanto deseja. Lembrando sempre que toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque Ele é quem nos dá o fôlego de vida. A Ele nós devemos o perfeito louvor. Então, entenda isso, leia a Bíblia Sagrada, porque ali é o manual do ser humano, onde você tem todas as instruções. Às vezes a gente quer inventar a roda, mas eu te faço esse desafio para você ler a Bíblia Sagrada, que eu tenho certeza que você vai aprender muito e falar, meu Deus do céu, isso aqui sempre teve aqui. Pois é, mais de 2000 anos, e as pessoas que têm lido esse livro têm se dado muito bem, além de ter encontrado a paz que tanto deseja. Beleza? Nós estamos aqui sobre o apoio da Pedranet, a nossa parceira, e se você não é cliente da Pedranet, precisa ser. Em breve a Pedranet estará em Rondonópolis, já está com toda a parte de infraestrutura sendo executada. Qual que é a vantagem de ser cliente da Pedranet? A Pedranet é a única empresa da região sul do Mato Grosso que tem servidor dentro da Cefaz. Então, para você que é empresário, faz suas notas fiscais. O que pode ter acontecido com você? Você quer fazer a nota, você tem internet, mas você não consegue transmitir a nota fiscal. E aí, quando a maldição da sexta-feira chega, bicho, você que tem transporte, meu Deus do céu, bicho, pode ficar caro. A Pedranet, ela tem, além do servidor dentro da Cefaz, ela tem conexões que chegam dos 4 cantos do país, além de ter adquirido agora um cabo subterrâneo. Então, assim, qual é a chance de você ficar sem internet? Nenhuma. Qual é a chance de você não transmitir suas notas? Nenhuma. Então, você precisa ser cliente da Pedranet. Se você está tendo esse problema, eu já te dei aqui a solução. O telefone está na tela, é só você entrar em contato e pedir a instalação aí no seu negócio. E para você que quer instalar aí na sua casa, qual que é a vantagem de ser cliente da Pedranet? A Pedranet tem servidor da Meta. Então, cada dia mais os aparelhos tecnológicos, qualquer vídeo que você faz, é um arquivo grande, né? Hoje a nossa necessidade de comunicação é muito rápida, e a vantagem de ter servidor da Meta é que essa conexão ela não vai tão longe, ela vem ali somente em Alto Araguaia, então você vai sentir essa fluidez aí para conectar. Então, telefone na tela, faça o seu cadastro.
E para você que quer estar elegante, quer estar na moda, quer estar bem vestido, Bismodas é a melhor loja de Pedra Preta. Faça uma visita, veste adulto, infantil, masculino, feminino, para toda a família, né? Se você não entende nada de moda, eu sou ruim de moda, como é que eu faço para melhorar? Pede lá a instrução das atendentes da Bismoda, que eu tenho certeza que você vai elevar aí a sua estrutura. Como é que é? Não é estrutura não, Vitor. Eu quero dizer, como é que faz para você... Não, não é Quer dizer bem-estar, algo do tipo. Elegância, autoestima. Elegância. Então você que quer estar bem vestido, procure aí as atendentes da Bismodas, porque além de você se vestir por fora, você vai se vestir por dentro. Porque nada melhor do que se sentir bem. E para se sentir bem, você precisa vestir peças de qualidade. Então, a Bismodas é esse lugar para você vestir toda a sua família. Agora está chegando o final de ano. E aí você tem que impressionar, né? Vai naquele jantar, naquela ceia, naquela ceia de Natal, e você tem que impressionar. Beleza? Eu tô aqui com meu amigo Vitor Borges, que já deu os pitacos dele aí. Agora, atrás das câmeras... Não, ele era atrás das câmeras e agora tá na frente das câmeras. E aí, Vitor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mais um episódio. Estamos aqui gravando, cara. Como que eu posso te dizer? Eu não imaginaria que seria uma coisa assim tão boa ao mesmo tempo e tão gratificante, cara. Porque as pessoas que entrevistamos aqui, as histórias, cara, eu tenho aprendido muito. Estão aprendendo muito, né? E você também. Então, acompanhe nossos episódios. E hoje nós temos um assunto importantíssimo. Eu tô com um cara mais um convidado de peso também. De peso. Né? Fera. O homem é fera. São mais de 20 anos de experiência em departamento pessoal e RH. Então, você que tá tendo problema aí na sua empresa com RH, com o departamento pessoal, hoje você vai ouvir aqui dicas valiosíssimas. É meu amigo Salviano, seja bem-vindo ao PPcast. Ronan, tudo bem? E aí, seus espectadores aí, muito bacana, agradeço o convite. Vitor, tudo bem, cara? Tô bem contente de estar aqui, poder partilhar com vocês um pouco dessas experiências. Eu acho que a proposta que vocês abordam hoje é de extrema necessidade, porque a gente vê o empresariado hoje refém de uma legislação paternalista, né? E a gente precisa trazer as vivências, trazer a experiência profissional para esse empresário que está buscando, por vezes, inclusive, gerar emprego e renda para outras pessoas, né? Não só visando ali o próprio crescimento, não. Essa pessoa às vezes está visando ajudar uma comunidade que ele está inserido e tudo mais. E essa vivência profissional eu acho interessantíssimo a gente abordar esse assunto, né? Porque baseado nisso nós podemos expandir para mais gente a possibilidade de empreendedores terem mais colaboradores nos seus quadros aí e tudo mais. E eu gostei muito do convite, quando você me propôs a ideia, achei fantástico, né? Eu acho que se devia falar mais sobre isso. É um assunto que tem um certo tabu no Brasil por conta desse paternalismo que a justiça trabalhista proporciona ao empregado, né? Estou dizendo que não tem empregadores ruins, isso existe em qualquer relação, mas uma relação bem construída, bem embasada, né, ela fica alheia à pessoalidade. Ela, dentro da legislação, ela vai funcionar por muito tempo e bem como pode ser expandida, né? Então, eu acho que a proposta que você sugere aqui com o bate-papo é muito pertinente, principalmente no momento que a gente vive hoje no Brasil, aí, com economia, né, política, assuntos muito complexos que estão impactando muito na carga tributária do nosso país. Então, para o empresário entender o que é essa relação empregador-empregado hoje é muito interessante, né? Sabe, um dos grandes problemas que eu já vou chegar com o pé na porta é a nossa legislação, né? Extremamente defasada. E aí hoje o mercado de trabalho é outra pegada, é outra vibe totalmente diferente, né? Tem várias coisas. Você tem acompanhado, existe alguma proposta, alguma coisa para que isso seja atualizado? Os juízes, você já ouviu falar alguma coisa? Tem acompanhado? Se tem havido um consenso sobre a atualidade versus a legislação defasada? Bom, Ronan,
Cara, toda vez que você fala de legislação trabalhista fica muito complicado, porque falando de um ponto de vista mais leigo, né? O pessoal tá o tempo inteiro escutando na TV, reforma trabalhista, reforma trabalhista. Meu, quando você começa a buscar de fato o que isso vai representar no fim dessa cadeia, lá no empregador, no empregado, é muito pequeno o negócio, né? Porque quando você fala de reforma trabalhista, que as pessoas tanto ouvem, a gente está falando mais de uma questão tributária do negócio, né? Mais do impacto financeiro, tributário que isso vai ter na relação. Mas, como você bem disse, nós temos aí como base da nossa legislação trabalhista a CLT, que é uma legislação, cara, lá de 45, teve aí as suas mudanças, tem os seus complementos, tem uma série de leis complementares que eu entendo que os legisladores até tentaram buscar uma forma de auxiliar, mas em vários aspectos causaram foi transtornos, porque por vezes o legislador está alheio à realidade, né? No outro momento a gente tem sindicatos com as suas convenções coletivas que buscam trazer uma adequação, né, mais próxima à realidade local, ali, tanto que são regionalizadas essas situações, mas assim, propostas reais hoje, falando em Congresso, nós não temos nada, tá? Bem jogo limpo para ti, porque tem proposta tramitando. Meu, tramitar uma proposta para mexer numa legislação trabalhista hoje, ela é muito complexa, porque ela tem que passar nas câmaras legislativas quase todas, e é um negócio que tem um lobby político muito intenso, né? Principalmente quando você visa que isso vai impactar em grandes sindicatos, isso vai impactar em grandes situações de corporativismo voltado para supostamente defender o empregado, que nem, na verdade a gente na prática vê que não é bem assim, né? Não falando de A ou B, não. Sendo bem apolítico na situação, eu vejo que hoje a gente não tem nada real. E à medida que a gente for conversar, eu vou te colocar alguns exemplos, né, do que que eu estou falando no dia a dia, né? Estou falando, por exemplo, de se você estabelecer regras de conduta do funcionário dentro de uma determinada função, por exemplo, talvez uma equiparação salarial por função, que às vezes é uma coisa tão absurda quando você começa a olhar a realidade. Por exemplo, eu tenho uma determinada função na minha empresa que por uma questão de nomenclatura você tem a mesma função na sua empresa e o exercício da atividade nem sempre é o mesmo, né? Eu posso ter uma complexidade muito maior que ensejaria aí numa remuneração maior que você não teria. E às vezes você, talvez empregador, que está começando agora, precisa daquela determinada função, tem que manter uma equiparação salarial, e nessa situação a gente tem aí o quê? A impossibilidade de você gerar emprego. Então, cara, a legislação hoje está realmente defasada, está precisando ser revista, né? Não tenho nada hoje para chegar e falar assim, cara, ó, tem um projeto que está tramitando na Câmara lá assim, que daqui tanto tempo a gente vai ter uma aprovação. Isso está fora de cogitação no momento. Agora, recentemente, teve a questão da escala 6x1, né? Que, assim, é um conto, é uma brincadeira, vamos dizer assim, porque nem o próprio autor do projeto, não existe um mínimo de estudo para que isso pudesse ser pautado, né? Tanto é que, se você acompanha um pouco de política, né? O próprio presidente, né? Que, no caso, seria um politiqueiro nesse aspecto, ele mesmo não quer. Mas ele não pode falar que não quer, porque teoricamente é o que ele defende. Então, fica ali algumas pessoas defendendo, outras não se expõem, para depois ele falar, queríamos muito e tal, mas não deu certo, tarará, e por aí vai. Então, é algo bem irrisório, né? Até engraçado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil, a gente ouve tanto falar sobre os países de primeiro mundo, né? E no país de primeiro mundo, as jornadas de trabalho são livres, né? Certo. É por hora. Salviano, estou precisando de um serviço, tantas horas, você está disponível? E você negocia aquele valor por hora e você tem essa liberdade. Então, acho que a única escala que realmente ela vai trazer liberdade é a escala por hora. E aí insiste ainda numa jornada de trabalho de 7x1, de 6x1, de 12x36, enfim. E isso acaba prendendo o colaborador, né? E também atrapalhando o
o empresário de também poder gerar mais empregos. Porque às vezes, vamos supor, tem uma função lá, não precisa da pessoa 8 horas. Eu podia estar com ela ali algumas horas só e resolvia, e ela também tinha liberdade para trabalhar. Você acha que essa visão por hora é a melhor? Bom, Ana, assim, vou colocar uma visão salviana e vou te colocar uma visão legal dessa situação. Olhando da parte legal, eu entendo que o nosso atual sistema, com a fixação de horas, o legislador, quando criou isso lá atrás, né, a gente vinha de um período de exploração de trabalho, um negócio muito intenso. Concordo com isso, quando você pega o aspecto histórico da nossa legislação trabalhista. O legislador lá atrás, ele quis o quê? Ele quis inibir a exploração e trazer uma garantia de bem-estar para o colaborador, né? Só que quando você tenta abordar esse assunto, cara, ele é muito mais complexo do que você definir apenas um período específico para o cara trabalhar. Aproveitando o ensejo da discussão do 6x1, que eu achei chamar os brasileiros de bobo, né, para dizer assim, o mínimo possível. O que acontece? Muito feliz foi um deputado que colocou, cara, não adianta ele trabalhar menos se ele tem menos renda. Porque quando você tenta trazer esse assunto, você tem que analisar o contexto. Esse cara não pode só trabalhar menos, se ele tem menos capacidade de renda, automaticamente ele tem menos capacidade de realização de bem-estar próprio. E vai ter que trabalhar mais para ter mais renda para poder manter o poder de compra. Exatamente. Então o que você vê é o seguinte, você vê que a discussão é muito além do que estabelecer um horário. Agora, legalmente falando, eu acho a definição do trabalho por hora fantástica. Fantástica. Porque você, enquanto profissional prestador de serviço, que você é quem vai definir o que é o seu bem-estar. Né? Nós estamos falando de uma liberdade individual absurda. É um negócio que, quando você visualiza um ideal do poder de ação sobre si, nós estamos falando disso. O cara vai definir o quanto ele quer trabalhar. Ele vai definir o quanto o serviço dele quanto ele vale prestando aquele serviço. Né? Só que aí a gente esbarra naquela outra situação cultural, educação, instrução. Nós precisávamos discutir, antes de falar isso, nós precisávamos discutir educação financeira lá na base, nas escolas. Porque o cara que vai trabalhar por hora é quase um autônomo. Então ele tem que dizer o quê? Eu preciso trabalhar X para me ganhar Y e eu preciso viver com XY. O cara tem que ter essa mentalidade. Nós não temos isso. O brasileiro não tem isso. Né? Mas falando de autonomia, de capacidade de geração de emprego, de aumento da prestação de serviço em si, eu concordo piamente que o pagamento por horas, vamos falar dos Estados Unidos, aí a cultura norte-americana, paga-se o que você executa. Só que em contrapartida, o que nós vemos aqui, por exemplo, um soldador, vou falar do meu segmento, né? Eu estou na construção civil, um soldador que eu pago lá, sei lá, 36, 37 reais a hora, nós estamos falando de 36, 37 dólares. Com um custo de vida lá, talvez muito menor, né? Nós estamos vivendo uma inflação louca hoje aqui, então quando você equipara isso, o cara ganha 3, 4 vezes mais. Entendeu? Então é muito complexa essa discussão. Ela envolve muitos fatores. Mas, minha opinião, é interessante você pensar no bem-estar do cara? Sim, foi. Num outro momento, como você muito bem disse, passou. Hoje, nosso atual cenário é o quê? O cara trabalha o tanto que ele quiser. E é remunerado muito bem por isso. E tem uma relação jurídica muito intensa. Engana-se quem acha que lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu fui fazer o meu TCC da faculdade, eu justamente fiz sobre o vínculo empregatício norte-americano, as culturas norte-americanas dos Estados Unidos e Canadá. Engana-se quem acha que há exploração. Não, senhor. Muito pelo contrário. É muito rígido o sistema. Você é obrigado a pagar o que foi contratado. É um contrato de prestação de serviço por horas, né? Em cima daquilo, o cara já tem a retenção dos encargos. É como o nosso INSS aqui na prestação de serviço, que você retém. Já tem uma retenção, tem tudo. Então, porque vai ser explorado. Ô, meu amigão, não é bem assim. Não é bagunçado igual o pessoal pensa. Tem documento, no caso. Tem documentos, são documentados. Tem uma legislação muito intensa e muito séria nesse sentido. Mas, é uma questão cultural também, né, Saveno? Que eles levam as coisas muito a sério, né? Exatamente. Criminaliza isso aí também, né? Isso. Questão de documento, falsificação, esse tipo de coisas. Eles são muito rígidos quanto a isso. Justamente. É aquilo que eu falei no começo. É porque nós viemos de uma base onde essa educação financeira e essa cultura da legalidade, ela é deixada de lado. Nós vivemos numa situação onde que
quem se dá bem é o espertão, é o que passa para trás. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é a nossa vivência no dia a dia. Aí você pega uma outra população com uma cultura de que o que é seu, o que é meu, né? E leva isso muito a sério, muito rígido, aí você vê que o sistema funciona, né? Infelizmente nós vivemos hoje num país que quanto mais proveito você puder tirar da outra pessoa, mais esperto você é. Poxa, já foi, nós precisamos evoluir disso aí, né? E hoje no Brasil, é possível contratar por hora? Hoje é possível contratar por hora. E como é que funciona? Não, nós temos hoje uma série de possibilidades de vínculo, né? Nós temos, inclusive, o contrato por hora específico. No contrato de trabalho, nós temos um contrato onde você vai definir quantas horas vai pagar por dia. A CLT já tem uma previsão específica, o artigo 58A, que ele fala que a remuneração será de acordo com as horas trabalhadas, né? Aí a gente tem que respeitar algumas situações. Por exemplo, vou trabalhar apenas 4 horas, vou trabalhar 2 horas. Isso tem que ser pré-acordado, né? A gente tem que ficar muito atento também às convenções, porque tem convenções que funcionam como uma legislação auxiliar, que talvez determinam os intervalos entre jornadas. Por exemplo, eu vou trabalhar 2 horas de manhã e 2 horas ao final do dia. Então você tem que ter muito cuidado isso. No grosso da legislação não poderia, mas nós já temos convenções que prevêem isso, para situações específicas. Eu tenho uma lanchonete que funciona 2 horas na hora do almoço e 2 horas na hora da janta. Entendeu? Então é segmentado, mas existe sim a possibilidade. A CLT, no momento que ela abriu no 58A, ela deu essa possibilidade e aí vieram legislações. Tem súmulas, tem jurisprudências todas que auxiliam nesse sentido. O que eu quero deixar muito claro, e que vai ser a base da nossa conversa hoje, não tem coração nessas relações, tá? Os amiguinhos aí, eu contratei porque é meu amigo. Não, a legislação prevê. Empregadores, fiquem muito atentos a isso, inclusive. A legislação prevê. Eu preciso contratar um cara por um determinado período. Eu tenho um contrato de intermitência. Seria um contrato para resolver essa situação. O cara trabalha por um X período, né? Os entregadores, essa turma que faz entrega de moto, né? O cara trabalha X horas para você. Às vezes o cara trabalha numa noite para 3, 4 lanchonetes, entendeu? Contratos de intermitência. Temos muitas possibilidades, entendeu? O que a gente precisa entender é o seguinte: cada possibilidade tem uma particularidade que são muito próximas a um contrato normal, que é onde o pessoal começa a misturar a amizade ali, às vezes deixa o contrato um pouquinho de lado, começa a agir de uma outra situação. Então a questão não é tão simples quanto parece, você precisa estar bem assessorado quanto a isso. Isso. Para poder fazer esses documentos da forma correta e estar resguardado. Hoje a melhor forma de você fazer é você ter pelo menos uma contabilidade participativa, né? A contabilidade vai ter ali um setor de departamento pessoal que vai te orientar nessas situações. Cada contrato, eu até brinco, eu trago isso desde quando eu comecei a trabalhar com essas situações. Eu sempre falo que cada vínculo empregatício, cada contrato é como um casamento. Ele tem as suas próprias particularidades. Então, você precisa levar isso muito ao pé da letra. Porque, às vezes, em um detalhe, uma coisa que você deixa de fazer ali na relação com o teu empregado, você já descaracteriza todo aquele contrato inicial, que é o grande mal que a gente tem hoje no nosso país. As situações, quando você pega aí, vou te falar grosseiramente, 95% das ações trabalhistas hoje são por conta de quê? Num determinado momento, o empregador deixou de cobrar o que ele tinha que cobrar, entendeu? E o empregado passou por uma questão de habitualidade, de comodidade, talvez até para o próprio empregador, passou a executar o serviço um pouquinho diferente. E um pouquinho diferente dentro da legislação trabalhista é que faz toda a diferença, cara. Salviano, sobre questão de contratação, a visão que o empregador tem que ter das documentação desde o início do contrato do colaborador até o final. Legal, Vitor. Olha, aqui é o grande barato de toda a relação de vínculo empregatício. O vínculo empregatício, cara, hoje com o advento do E-Social, o E-Social é um programa hoje que liga o empregador diretamente ao governo, isso praticamente em tempo real, né? Começa aí, quando que eu tenho que pegar o documento desse colaborador? Pelo menos um dia antes dele iniciar o vínculo, eu já tenho que estar com a documentação própria. Aí quando você vai estabelecer a documentação, existe ali uma questão de segurança do trabalho, que tem que fazer um estudo das funções que você oferece na sua empresa, né? Quando eu falei da questão de você ter o escritório contábil muito próximo, você precisa
ver o quê? Se esse colaborador tem filho pequeno, porque ele vai ter um benefício. É se isso, a documentação desse isso que eu ia falar. Quando eu entrei numa empresa, não sei se é pelo fato dessa cultura de ser empresa grande, mas eu fiquei assustado com a lista de documentação que pediu. Envolveu isso aí, quem é casado, esposa, filhos, pediu tudo. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu falo que documentação no ato da contratação é o alicerce da casa que a gente vai construir, chamada vínculo empregatício. O que eu mais tenho, tá? Dentro da construção civil, cara, é inevitável você ter bastante acidentes. Então, por exemplo, eu tenho um acidente, vou falar de uma situação prática que me aconteceu agora há pouco tempo. Um empregado meu, infelizmente, bateu um caminhão e veio a óbito. Quem que eu ligo? Com quem que eu me comunico? Com quem que eu falo? Quem que é o dependente? É tanto fator. Se eu não construir uma documentação muito sólida, eu não sei qual que é o familiar que eu vou entrar em contato. Se eu aciono um seguro, eu não sei quem que é o dependente dele. Se eu não construir uma documentação bem feita, eu não sei se esse cara tinha algum problema jurídico que vai impactar nessa situação. Então, assim, eu vou criando uma série de problemas por não ter coletado esses documentos da maneira correta, né, que lá na frente eu não vou conseguir resolver. Por sorte, a gente tem uma prática... Eu, por exemplo, tenho uma prática onde eu passo de coletar documentação pessoal. Eu preciso saber se esse cara, até para uma entrevista, se esse cara tem um CPF regular, ou seja, já é um cara que leva a vida bem controlada, dependendo da função. Se esse cara tem filhos pequenos, porque além do benefício legal que ele tem ali, por exemplo, um salário família, que eu só posso pagar se ele tem um filho até determinada idade, se esse filho está frequentando a escola, se esse filho tá com o cartão de vacina, cara, ninguém pede. Vocês não têm ideia da importância que tem esse documento. Chega uma fiscalização previdenciária, você está pagando auxílio para o colaborador sem esse cartão de vacina, pode esperar que você vai ter que devolver. Quem vai devolver é o empregador, tá? Isso nunca é para o empregado. O cara, mas eu nunca vi isso. Vão por mim, tem, já passei por essas. Você pega ali, por exemplo, uma situação do marital. O cara vive em comunhão ali... marital, não tem um documento específico, é união estável, né? Só que não está documentado. Veio a falecer. Cara, você criou um problema do caramba, porque, peraí, vivia ele e a esposa, para quem que eu vou pagar essa rescisão? Às vezes o cara tá casado com outra no papel e vive com a atual aqui, exatamente, sem documento. Eu tive uma situação muito parecida agora, estou falando de 90 dias no máximo. Justamente, o cara tinha uma mulher... E documentalmente ele estava casado e já vivia maritalmente com a outra há anos, muitos anos. E a documentação ainda era de casado lá atrás. Cara, eu tive um transtorno do caramba, porque eu tive que fazer um depósito judicial e pedir em juízo para que se determinasse quem que receberia, porque eu não conseguia mais absorver isso. Porque a atual convivente me ligava procurando o documento e a ex, que documentalmente era atual, né, até complicado, a gente também me ligava falando, olha, eu sou dependente. Legalmente nós tínhamos uma situação e na prática nós tínhamos outra. Essa é a importância do negócio. O que acontece? Tem 90 dias que toda contratação que a gente faz, o cara assina um termo. Além de apresentar o documento ali da certidão de casamento, ele assina um termo dizendo que ele não vive maritalmente com ninguém. Entendeu? Porque eu tive que fazer isso. É um processo de evolução constante a questão documental. Eu tive que fazer, porque tá aí a situação. Se eu pago isso para documental para outra, a outra consegue, e a atual consegue provar na justiça que ela que vivia, não se enganem, cara. A relação trabalhista tem um problema muito grande. Você, empregador, você vai estar sempre errado. Quem paga errado, paga 2 vezes. Por mais que você tenha tido boa intenção, tudo mais, você vai pagar de novo. Porque a pessoa que recebeu, ela não tem a condição financeira de arcar com isso. O juiz vai falar igual ele falou para mim, cara, o risco do negócio é do empregador. Isso eu estou falando para vocês que eu ouvi do juiz, tá? O juiz olhou para mim e falou assim, senhor Silviano, o senhor está representando o empregador. O risco do negócio, inclusive segundo a legislação que está lá no nosso Código Civil, é do empregador. Então, se vocês pagaram, por mais que tenha sido com boa intenção, agora paga de novo. Então... Porque, Silviano, até se você for parar para pensar, a questão financeira é proporcional ao negócio. Porque assim, você pega hoje uma microempresa. Cara, uma açãozinha na justiça aí, se bobear, ela vai girar em torno aí de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Uhum. Cara, pro micro ou pro pequeno empresário, é uma grana bem significativa. Muito significativa. Só que
um dos problemas dos nossos amados empresários aqui acho que do Brasil, cara, não vou nem falar do Mato Grosso não, do Brasil, é que infelizmente hoje nós temos péssimos escritórios, nós temos péssimas pessoas que trabalham com RH, com departamento pessoal dentro do escritório. E aí o que acontece? Hoje o cara tem uma empresa lá com folha de pagamento e tudo, sabe quanto que é o honorário? R$400, cara, R$300, R$500. Ô bicho, você tem que se entupetar de empresa para poder ganhar algum dinheiro. Aí você vai ter todo aquele desgaste, estresse, enfim, seus colaboradores trabalham sob pressão e você não consegue dar a atenção que o empresário precisa. Essas minúcias dos documentos, as pegadinhas. E aí tá. Quando você vai para o empresário hoje e fala, cara, olha, essa empresa aí com X funcionário, com esse volume de negócio, eu tenho um honorário aí de 2 mil, 3 mil, 4 mil, ele não acha que não deve pagar isso aí. Por quê? Porque tem alguém oferecendo esse serviço de péssima qualidade por um valor menor. E aí, além dos problemas na parte de RH, dependendo do volume de negócio, volume de funcionário, colaborador que o cara tem, ou do ramo, que às vezes é um ramo mais perigoso um pouco, com avaliação de risco ali maior, que precisa de uma série de detalhes, de um contrato bem feito, de toda essa parte documental. Tem a questão tributária também, né? Tem inclusive dentro da folha de pagamento. Só que infelizmente, cara, eles não conseguem enxergar valor nisso. Então assim, é uma coisa que o empresário, ele tem que abrir os olhos e falar, cara, eu preciso desses documentos. Por quê? Para mim crescer meu negócio, né, organizado, desenvolver um processo de contratação. Eu sei que a grande maioria não entendeu isso ainda, mas é uma coisa que quanto antes você entender, antes você vai começar a prosperar. E nessa questão aí, dessas rotinas, o que você considera ser hoje o básico de documentação, levando em consideração que o nosso público aqui é pequenos e médios empresários, qual que é o básico aí de documentação para que você possa requerer, né, desses colaboradores? E qual que é o básico de documentos que você deve desenvolver dentro da empresa para poder estar pelo menos mais seguro? Tá. Então, Ana, assim, o empregador, como você muito bem colocou, às vezes o cara começou ali, ele mesmo o negócio, ele executava, aí pegou um amigo ali para crescer junto, né, de funcionário, e o cara precisa entender que ele tem que ter uma mentalidade de que o jeitinho é o mal do negócio, né? Mas falando assim, na prática, o que eu consideraria uma documentação mínima? Primeira situação que você tem que ter, um código de conduta da sua empresa. Ah, seu Grande, você está louco, você é uma empresa grande. Meu amigo, se você não deixa claro para o cara como que a sua empresa trabalha, como que é o seu jeito, por menor que você seja, pode ser você e mais um. Se você não deixa claro para ele como que ele tem que se comportar dentro da sua empresa, você diz para ele que ali a regra, ela muda todo dia. Quando você entra num ambiente que não tem uma regra pré-estabelecida, ele não tem regras. A primeira situação é aí. Então eu acho que um código de conduta, por menor que seja, é o primeiro documento que você tem que ter na sua empresa. Hoje, quando a gente falar de um vínculo empregatício. Aí a gente está falando de documentação básica. Documentação pessoal do cara. Pense no cara como se você fosse alguém que fosse emprestar dinheiro. Olha que loucura de falar, mas é verdade. Eu preciso saber da saúde documental desse cara. O que esse cara tem de documento? Porque ali você conhece a vida do cara, pessoal. Entendeu? Como é que ele é. RG, CPF, um comprovante de endereço, documento dos filhos, como a gente falou, né? Tanto filhos menores, filhos maiores, documento da parceira ali, da esposa. Isso é interessante você ter. Tá? Vão servir principalmente para uma série de informações que o governo pede. A terceira coisa que eu acredito que você tem que ter, um exame admissional. As pessoas não dão importância para esse documento. Esse documento eu vou falar para vocês, talvez é um dos documentos mais importantes de um ato de contratação. Exame admissional. Ah, porque R$20 no exame admissional é caro. Nossa, quantas vezes a gente já escutou isso aqui em Pedra Preta? Oh, mas 20 faz uns dias já, né? Mas... Eu fui fazer agora só o clínico, 110. Ronan, vou falar um negócio para você. O exame admissional ele é tão importante,
que se você fizer um exame de 500, o dia que você realmente precisar, é igual um seguro, o dia que você realmente precisar dele, você vai falar assim, nossa, foi barato. Não, e se você for parar pra pensar que é um documento que você vai fazer de ano em ano, cara, vamos supor, fiz um clínico agora, por comodidade, fiz aqui mesmo, R$110. Cara, não tá dando nem R$10 por mês, pô. É barato. É o documento que fala pra você como é que tá a saúde física do teu colaborador. Olha que loucura, como é que eu vou contratar alguém se eu não sei da saúde física daquele cara? É extremamente importante porque é a partir dali que até para o exercício da atividade, talvez eu tenha, igual você falou, dependendo do grau de risco da minha atividade, às vezes é um negócio que demanda um esforço físico gigantesco e o cara nem tem condições. Sabe que ele vai, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. O cara que, sei lá, o cara que está baixando para pegar um peso, ele já tem um problema ali de coluna pré-existente e tal. Aquilo se agravou por conta de uma única atividade que ele exerceu. Às vezes, num único dia, numa única atividade. Se você não conseguir diagnosticar isso anterior, a culpa é sua a partir de agora. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nós temos um episódio sobre segurança do trabalho, por sinal muito bom. Então, você que não entende aí do ASO, que é o documento o exame que você faz na contratação, ele é fundamentado com base no PCMSO, né, tá vendo? Exatamente. E é um documento que também as pessoas não dão valor. Vai chegar? Então, assista nosso episódio de segurança do trabalho. Ó, quarto documento, que aí é a base do ASO. Vocês precisam ter, dependendo da função, LTCAT, PCMSO, PGE, enfim, depende do ramo de atividade que você exerce. Mas, enfim, é o documento que analisa cada função que você tem dentro da sua empresa. Desde a análise física do ambiente, até a análise da questão física do colaborador. Qual o impacto que isso vai ter no colaborador. Esse documento, cara, engraçado, a gente vem numa dinâmica de escritórios contábeis, né? Também, a gente inclusive atuou junto no escritório contábil. Os caras não dão importância para esses documentos. Inclusive, a gente é obrigado, toda empresa que se constitui em CNPJ é obrigado a ter, tá? Desde que tenha um colaborador, é obrigado a ter. Esse documento, meu amigo, para a gente conseguir renovar ele com os empregadores, era uma luta, né? Os caras... Uma luta, o cara não quer pagar, cara. Não quer pagar, sim. Cara, é onde não o cara... sei explicar, cara. É onde o cara tá visualizando o seguinte, o risco que a minha empresa tá correndo com aquele colaborador executando aquela mão de obra. Esse documento é anexo ao ASO, é a sua garantia de que talvez você não tenha que pagar uma pensão vitalícia para o cara, tá? Olha o tamanho do negócio. É muito arriscado, né, cara? Quando você para analisar, você fala, meu Deus do céu, esse documento é barato demais. Exatamente. Uma vez que você tiver aí um código de conduta, você ter feito uma captação documental do seu colaborador, você tiver todo um estudo de segurança do trabalho e tiver um estudo de segurança de saúde do seu colaborador através desse ASO, um contrato bem feito, com todas as características reais da atividade que ele vai exercer. Ah, Silvio, mas como assim? Por exemplo, eu vou ter um colaborador auxiliar administrativo, especificado o que esse cara faz. Vou fazer isso com essa X carga horária por essa X remuneração, por X tempo, ou por prazo indeterminado. Feito isso, cara, você está com 90% do processo de contratação bacana. Minimizou demais os riscos, né? Os riscos de você ter um problema. Agora, não é só você ter isso na empresa, é você seguir realmente a isso, tá? Um exemplo muito claro disso, que a gente vive, eu vivo, todo empresário, principalmente a turma menor, vive, é a questão do cara ser contratado para uma coisa e exercer talvez 2 ou 3. Muito cuidado com isso, principalmente pequenos empregadores. É que o cara tem que fazer de tudo, né? Exatamente. Atividades correlacionadas, a Justiça do Trabalho hoje já entende assim, cara, é pequeno, né? Às vezes o cara tem que talvez fazer mais de uma função. Atividades correlacionadas. Agora, por exemplo, o cara... Quer ver um exemplo muito simples, que é um problemão para o pequeno empresário? O cara que contrata a menina para ser secretária e ela limpa o espaço dele também. Cara, me desculpa, isso é uma realidade comum. Quantas vezes a gente viveu isso aí com as empresas clientes? É o seguinte, cara, é 2 vínculos que essa empresa tem. Desvio de função. Ah, sim, no caso ela é fora do horário de trabalho, no caso. Ela executa a limpeza, entendeu? O que acontece? Reclamou isso judicialmente? É ganho certo. Você tem que ter muito cuidado com isso. Porque assim, cara, eu entendo que a realidade é uma coisa e
e toda essa parte documental, pra você levar na risca, é um negócio complicado. Mas nós, como empregadores, como empresários, não podemos dar essa brecha. Então, não. Porque vai sobrar para nossa cabeça uma hora mais cedo ou mais tarde você pega. Porque assim, eu fico pensando o seguinte: não é correto. Mas você foi lá, combinou com a pessoa, ela tá fazendo um outro vínculo, né, para você e tal, beleza, você tá pagando ela certinho, às vezes paga até os direitos, férias, 10, tudo debaixo dos panos, né, não legalmente. Só que às vezes você pode se deparar aí com alguém que, no meu entendimento, falta caráter, cara. Porque assim, é errado? É. Mas aquilo ali, cara, é bom pra mim, é bom para o colaborador, porque quer ou não, cara, a pessoa quer ganhar um dinheiro a mais, né? Sim. E às vezes é uma pessoa ali que pode suprir essa necessidade, mas infelizmente é uma porta que fica aberta, né? Você fica exposto. Exatamente. Bom, eu quero colocar um fator aqui, porque talvez as pessoas vejam a gente falando isso, achem estranho. Quero colocar aqui, pessoal, que eu também sou colaborador de alguém, tá? Eu sou funcionário. Apesar de cuidar desse setor específico, eu sou funcionário. Bom, o que eu sempre falo é o seguinte, cara. Eu tinha um professor na faculdade que ele me usava o seguinte jargão: ao entrar todos são cordeiros, ao sair todos são lobos. Eu acredito na mesma dinâmica que você. O combinado nunca é caro e a questão é uma questão de caráter, né? O cara, quando está recebendo talvez uma remuneração por fora ali, ele está deixando de pagar um imposto, ele está recebendo líquido, então ele também está tendo um benefício. Só que o que precisa ficar claro para o empregador, para o cara que assumiu o risco de contratar, é que é o seguinte: numa discussão judicial isso não é nem colocado em pauta. Então, assim, quando a gente está abordando isso aqui, né, quando a gente está tentando falar para vocês, principalmente pequenos empresários, que é o seguinte: não que não vá fazer, cara, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não vai deixar de contratar ninguém, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou te dizendo o seguinte: você tem que entender que é um risco que você está assumindo. Então, o trabalho que a gente propõe, na verdade, é o seguinte: minimize os riscos. Minimize os riscos. Porque numa ação trabalhista, cara, é certo, o risco é do empregador, ele é que tem a capacidade do negócio, né? Ah, mas eu fiz para ajudar, tal. Não interessa. Tchau, vai ter que pagar do mesmo jeito. Vou te falar, vou te trazer um exemplo muito comum. Até um dia desse, enquanto eu estava no escritório atuando, eu via muito. Cara, sabe aquela contratação que o cara está recebendo seguro-desemprego? Ele chega assim: ô, senhor Ronan, pelo amor de Deus, falta mais uma parcela, o senhor não tem como segurar 30 dias para mim receber essa parcela? Meu amigo, quando você fez isso, você ferrou com todo o seu vínculo empregatício. Porque esse cara foi contratado, já estava trabalhando. Então, por exemplo, você não conseguiria caracterizar um contrato por prazo determinado, porque automaticamente ele já virou prazo indeterminado. Toda a questão documental que você tinha que ter observado lá atrás, você já não consegue mais. Você perdeu o prazo do envio dessa informação, que era de 24 horas antes do início do vínculo. Você já está sujeito a uma multa de R$ 2.300. Só por aí, só de você ter feito. E aí vou adiante. Sabe o que vai acontecer se esse cara te acionar algum dia lá na justiça? Ele vai ficar devendo para o Estado até o dia que ele quiser pagar, porque ele não é obrigado. Ele fica impedido de novo benefício, mas se demorar 10 anos para ele pagar, ele vai ter que devolver essa parcela de seguro. Mas adivinha o que vai acontecer com o empregador? Ah, põe uma fumada aí de uns 25, 30, 40 mil. Se for com muita sorte, tá? Porque o cara tá usando o quê? Ele tá se apropriando de um valor que é do governo, e quem assumiu o risco foi o empregador, porque sabia da situação e ainda assim trouxe o cara para dentro. É assim que funciona, entendeu? Ah, mas o cara é meu parente ali, eu vou dar uma força. Meu amigo, não tô falando pra você não fazer. Tô te dizendo que se fizer, o risco é esse. Tem que estar ciente de onde tá pisando, né? Exatamente. E aí a gente volta lá atrás daquela situação que você colocou, onde eu acho que eu venho numa dinâmica de escritórios contábeis, volto a dizer, onde o escritório contábil peca. O escritório, às vezes, até orienta, mas o que acontece? O empregador, naquele negocinho de sempre deu certo, vai levando para frente. Meu amigo, turminha do escritório contábil, termo, tá? Pega uma assinatura do que o cara tem ciência do que ele tá fazendo. Porque senão não adianta, tá? Na hora que der o ruim, você vai ser parceiro também para pagar essa multa aí. Ah, sim, você tá falando no caso da pessoa que faz ali o RH. Os caras que estão fazendo RH nos escritórios contábeis. Departamento pessoal ali. Pessoal, tudo mais. Esses caras têm que documentar as decisões, porque você tem que fazer o papel de, pelo menos, orientação.
Documenta a situação. Pega Assim, no caso o empregador ele fala, não, pode fazer, não sei o quê. Exatamente, documenta isso. Aí depois vai jogar o pepino pra cima do escritório, da pessoa que fez. Com certeza. Dizendo, não, eu não sabia, foi ele aqui. Aí o cara é responsável também. Exatamente. Corresponsável aí pela bomba. Com certeza. Isso é muito comum, inclusive, tá? Ô Saviani, e a questão de contratação? Você trabalha também na questão de contratação, de entrevista, Sim. de recrutamento? Hoje é onde eu tô, né? Hoje eu conduzo um quadro médio de 1.300 colaboradores, né? Então eu coordeno isso em geral e eu tenho lá duas situações muito definidas. Uma parte voltada para o recrutamento e seleção, né? dentro da dinâmica de RH propriamente dito, e tenho a parte de departamento pessoal. Hoje eu também estou atuando como recrutador, né? Junto com a minha equipe. A gente faz todo um trabalho de procurar esse colaborador que a minha empresa precisa. Lá dentro, para você ter uma ideia, eu tenho mais de 80 funções específicas. Então eu tenho gente do Brasil inteiro. Eu posso falar para você que hoje eu tenho gente do Oiapoque ao Chuí, eu tenho lá na empresa, né? E a gente faz essa dinâmica de contratação, de procurar os profissionais adequados ali para atender, né? Hoje um negócio bem interessante, já falando sobre isso, cara, como tá difícil de mão de obra, hein? E empregadores, tá complicado pra gente arrumar mão de obra boa, viu? Ô Saviano, a minha experiência nessa questão de mão de obra é o seguinte. Primeiro, que o micro e o pequeno empresário, ele vai ter que rever o conceito dele de contratação. Porque o que acontece? Eu cheguei na conclusão que colaborador caro é colaborador que não entrega resultado. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha com vendas. Aí eu tenho lá um colaborador por um salário mínimo. Mais comissão, mais isso, mais aquilo. Mas ele não me entrega resultado. Eu pego um colaborador por 2, 3, pelo menos uma vez e meia. E hoje eu brinco sempre que hoje, para você começar a brincar, uma vez e meia o salário. Quanto que o mercado está pagando? 2.000. Se o mercado está pagando 2, você tem que pagar 3. Para começar a brincar. Para quê? Para daí você poder começar a escolher os melhores. Ah não, o mercado está pagando 2, eu pago 4. Eu pago o dobro. Cara, quando você está pagando uma vez e meia, 2 vezes o valor da função, você já começa tá num outro patamar ali de escolher pessoas. Certo. E dentro de toda a questão cultural da empresa, dentro daquilo, né, da visão da empresa, daquilo que você quer alcançar, se você encontra essa pessoa que entrega esse resultado, caminhando no sentido que você quer, cara, R$1.000, R$2.000 de diferença, eu acho que é bem vantajoso e estou tentando aplicar isso nos meus negócios. Estou pagando eu já pagava já, na verdade, melhor do que mas eu cheguei a um ponto que eu preciso dos melhores. Porque senão, cara, eu tenho toda uma estrutura, mas não vai, porque são pessoas. Exatamente. E aí o que acontece? Diante de tantos benefícios que tem hoje, né? Hoje tem muitos benefícios. Hoje está muito fácil você ganhar dinheiro, né? Hoje está muito fácil. Então, assim, cara, esse negócio de salário mínimo, cara, infelizmente, você vai recrutar os piores. E aí lá no caso lá, vocês têm um processo definido? Como é que filtram o perfil da pessoa que eu preciso? Bom, como que funciona o meu processo hoje, que eu acho que é um processo eficaz para você achar o colaborador. Todo processo tem erro, tá, gente? Mas enfim, o que a gente trabalha hoje é minimizar os riscos. O meu processo de recrutamento e seleção, Ronald, ele começa o seguinte: a partir do momento que eu divulgo a vaga, eu começo a ter ali a procura dos profissionais. O mercado hoje tem uma vantagem. O bom profissional, ele quer justamente isso que você acabou de dizer. Ele quer ser bem remunerado, né? Esse cara vai tentar entender o quê? Cara, olha, quanto você está pagando? Ah, o preço de mercado é 1.000, estou pagando 2. Esse cara, você já deu um passo no intuito de ser atrativo. Uma vez que eu consegui filtrar esses caras que têm esse interesse, que é o difícil é achar o cara que tem o interesse, aí eu faço uma análise do histórico desse cara. Histórico, cara, eu tento filtrar até o histórico de vida, mas em geral o histórico profissional. Uma vez analisado o histórico profissional baseado num currículo, nas referências profissionais que ele tem, eu convido para uma entrevista. Dependendo, como eu falei, eu tenho gente do Brasil inteiro, às vezes entrevistas até online a gente tem feito,
né? Através ali de chats e tudo mais. Eu procuro entender como que esse cara realmente trabalha na função. Quando eu estabeleço uma função específica lá para a empresa, a gente tem toda uma dinâmica de como que aquilo vai ser executado, qual a experiência mínima que tem que ter, o conhecimento mínimo que você tem que ter. Então eu preciso, dentro do meu processo de recrutamento e seleção, entender se o cara atende todos esses requisitos. Atendeu todos os requisitos, tem experiência na situação, aí a gente vai falar de valor. Esse cara me serve, aí vamos falar de valor. O que eu vou procurar? Dentro das situações, o valor que eu te pago, meu salário hoje para a região eu também pago a mais do que o mercado, tá? Então o que acontece? Cara, eu pago tanto. O que você tem de diferencial para justificar eu te pagar até um pouco mais? Aí eu vou ver as qualificações, né? O cara, além da experiência, do conhecimento, o cara tem mais capacitação, tem especialização nisso, naquilo e tal. Então eu valorizo muito isso. E isso não só na contratação, isso eu valorizo também nos colaboradores que já estão no quadro. O negócio falou, eu não quero ninguém ruim do meu lado. Eu tenho uma política de que, tipo assim, você está estudando, você está se aprimorando, você está se melhorando, eu pago. Eu pago o teu conhecimento. Eu não compro braçal, eu compro conhecimento. Então, é isso que a gente procura lá hoje. Então, meu processo de recrutamento e seleção é nesse sentido. É no sentido de descobrir todas as aptidões que aquele colaborador tem e os diferenciais que eles vão me entregar. E pagar isso. Eu pago isso. Tá? É assim que eu conduzo. Ô, Salviano, você falando nessa questão aí de processos, eu já vi empresas que adotam aquele filtro onde é que eles perguntam qual que é a pretensão salarial que o colaborador deseja. Você acha que isso é uma forma de filtrar esses tipos de pessoa, de colaborador? Esses pré-filtros estabelecidos aí para essas empresas, Vitor, qualquer ideia. Se eu vou contratar, por exemplo, alguém que trabalha... Vamos falar do departamento pessoal, do meu setor. Né? O cara que está começando ali, o cara que vai fazer só contratação básica. Que é o cara que capta a documentação, ele segue um checklist. Entendeu? Num ato de entrevista ali, por que você vai perguntar talvez para o cara o que ele almeja daqui a 5 anos? Eu não quero contratar alguém que quer ficar ali 5 anos lançando a mesma coisa. Eu quero o cara que olha para minha cadeira e fala assim, eu quero estar no seu lugar. Porque esse cara é o cara que vai correr atrás. Esse cara é o cara que vai estudar, é o cara que vai estar atento no detalhe, é o cara que vai chegar e fazer proposituras de novas situações para mim ali dentro. O cara vai analisar o processo e falar assim, Salviano, nós estamos errando isso aqui, e se a gente fizer por aqui? Esse é o tipo de gente que eu quero. Cara, eu quero correr com quem quer voar. Essa é a situação. Eu não quero ficar ali na mesmice. Quando eu entro num processo de recrutamento e seleção com alguém, quando eu vou fazer uma entrevista, e o cara tem lá 5, 6 anos de experiência numa determinada situação, eu já entro com o pé atrás. Porque esse cara, ou realmente ele está buscando um negócio muito lá em cima, ou ele, infelizmente, estagnou. Por isso que talvez as empresas, por exemplo, meu processo lá, eu uso uma plataforma chamada Gamp. A Gamp a gente estabelece umas perguntas, porque eu tento filtrar isso do cara. Esse cara quer o quê? Onde que esse cara quer estar daqui um pouco? Realmente esse cara é um colaborador que vai vir para somar? Ou vai ser só mais do mesmo? Eu tenho gente lá que é excelente lançador de nota, por exemplo. O cara lança a nota que você pode fechar os olhos, a nota está lançada corretamente. Só que é o seguinte, se vir um detalhe novo, acabou. Eu perco o funcionário. Porque ele não se preocupou em crescer e em visualizar outra coisa, entendeu? Ele faz aquilo ali muito bem. Eu não quero mais esse tipo de gente. Eu quero o cara que quer ir para frente. Hoje o mercado tá tão carente, né, cara, que qualquer pessoa... Eu acho que é uma questão de mentalidade. Porque se o mercado tá tão carente, você vai conversar com qualquer empresário, um dos assuntos topo, mão de obra. Cara, mão de obra isso, mão de obra aquilo, mão de obra tá ruim, mão de obra não encontro mão de obra qualificada. E às vezes você vai ver a questão salarial às vezes tá até ok. Não é nem que o salário do cara tá ruim não, o salário tá ok. Claro que o dinheiro toda vida é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas uma coisa que eu procuro evitar no processo de contratação é entender para que você quer aquela vaga. Se aquela vaga é temporária ou se você quer aquela pessoa dentro de uma crescente, né? Então, por exemplo, eu estou aqui e dentro do processo de contratação, no seu caso falou que está na construção civil, né? E estou precisando disso, precisando daquilo. Qual que você quer fazer? Não, eu quero ser delegado. Não, cara, delegado não tem nada a ver com... Você está no lugar errado. Você está no lugar errado, entendeu? Então, só aí você já elimina, né? A gente teve aqui uma entrevista com a Nilma,
Ela deu uma dica aqui bem legal, que é você fazer dentro da sua cultura ali, você já ter um questionário onde você contrata pessoas que estão alinhadas ali com aquilo que você pensa. Então, antes da contratação, você dá aquilo para a pessoa, aquele questionário para a pessoa preencher. Igual como o Vitor colocou, lá quando a gente coloca, quando eu defino uma determinada vaga que a gente vai precisar, eu já tenho um pré-questionário para atender assim, os requisitos básicos, tentando já filtrar isso também. A gente já estabelece. Porque aí você vai conseguir fazer uma contratação mais assertiva, né? Exatamente. E às vezes o que acontece, voltando lá no que eu disse antes, às vezes você tem um colaborador ali, do meu ramo é vendas. Eu tenho uma pessoa ali que não quer aprender a vender ou que não sabe. Às vezes não é nem questão de não saber, mas às vezes não quer aprender, porque assim, para aprender, cara, com uma semana, que é semana? Um final de semana, um dia, você já consegue aprender bastante coisa e colocar em prática. Com uma semana, cara, com um mês, ou com 45 dias, 60 dias, bicho, alguém que quer aprender, ele já aprendeu coisa pra caramba, bicho. Ele consegue colocar em prática já isso aí, vai aperfeiçoando de forma que isso aí vai sendo mais natural, né? E hoje eu vejo, cara, na mão de obra muito isso. Cara, eu não sei se eu nasci atemporal, sabe? Não é temporal, não, é à frente do meu tempo. Cara, desde que eu sou jovem, que eu era jovem, lá com meus 13, 14 anos, é uma coisa clara que tinha comigo. Eu vou trabalhar para mim mesmo. Eu não quero ser empregado. E trabalhei como empregado muito tempo, sou grato, mas assim, cara, um olhar que eu sempre tive, uma qualidade minha. Eu nunca fiz nada para os outros. Eu só faço as coisas para mim. E para mim eu faço bem feito. Então, sim, não é porque eu estou prestando serviço aqui nessa empresa que eu vou fazer de qualquer jeito. Exatamente. A minha mentalidade sempre foi essa. Não, eu estou aqui, isso aqui é meu. Até porque quem te contratou está pagando. Você, quando se colocou na situação de empregado, você está vendendo um serviço. Então, assim, se você combinou, cara, entrega o seu melhor. Entrega o seu melhor, porque assim, se aquela empresa onde você está for pequena para você, você vai alcançar um lugar maior, um lugar melhor, ou às vezes, né, nós não estamos aqui para defender empregador, tem empregador ruim também, ruim pra caramba. Se ele não te valorizar, as pessoas estão te vendo, e você vai ter seu lugar no sol, e aí automaticamente mais grana, né, que é o que todo mundo almeja. Ô Salviano, uma pergunta, dúvida minha, que esses dias o Ronald estava até comentando, justamente sobre pessoas, você ter só um empregado para determinada função. Ele até falou que às vezes compensa você ter duas pessoas, às vezes, para a mesma função, nem que seja de meio período, para você, no futuro, assim, não ficar sem essa mão de obra, porque hoje a gente sabe que a mão de obra para certos tipos de serviço está meio escassa mesmo. Às vezes a pessoa também não consegue contratar uma pessoa boa para determinada função. Você vai treinar, né? Vai treinar. Você, como recrutador, você acha que é uma boa opção você ter duas pessoas, nem que seja meio período, para o mesmo cargo? Para você entender a dinâmica ali da sua empresa, vamos supor, eu tenho uma pessoa aqui que, teoricamente, é o responsável por aquilo. Mas eu tenho dentro de cada setor ali, eu tenho um aprendiz, eu tenho sempre alguém em treinamento. Certo. Mesmo que eu não tenha essa necessidade de mão de obra, entendeu? Porque assim, porque, igual ele falou, às vezes não é que falta hoje serviço, eu acho que falta quem quer trabalhar. E às vezes muito isso é uma coisa, uma dificuldade que o empresário tem nesse cenário atual. Tá. Para responder a tua pergunta, Vitor, eu vou fazer uma abordagem seguinte. Vamos falar da nossa região, né? Vou falar aqui do sul do Mato Grosso, onde a gente está estabelecido. Hoje, nós temos déficit de mão de obra em todos os segmentos. Todos. Sem exceção. O cara falar assim, olha, não estou encontrando trabalho, você pode desconfiar dele que ele é ruim. Porque está sobrando. Está sobrando emprego. Isso eu posso falar para vocês que não só, estou falando do meu segmento, mas estou antenado a todos os outros. Hoje eu participo de um grande grupo de recrutadores de Rondonópolis. Tem vaga para todo lado. O que não tem é gente boa. O que acontece? A dinâmica de você ter um cara lá sempre, uma carta na manga. Vamos brincar assim, vamos chamar de carta na manga. Cara, não é que eu não concorde com isso, né? Eu acho interessante, principalmente se você for um empregador que visa crescimento e que a tua empresa talvez não possa parar. Vou falar, por exemplo, assim, tem um setor específico que ele, de jeito nenhum ele pode parar.
E eu tenho um cara que está ali dentro que é aquele Severino que está fazendo um pouco de tudo, né? Que tem que estar ligado em tudo, que se um sair ou ficar doente ou acontecer alguma coisa, ele ajuda. Eu acredito que seria mais ou menos nesse sentido. É válido, é válido. Quando você fala numa empresa que tem porte para isso, é válido. Quando você fala talvez num pequeno empregador, ele já tem aquele um ali e ainda está patinando com ele, né? Talvez o cara assumir com esse colaborador uma dinâmica de valorização, por exemplo, estabelecer um benefício, estabelecer uma política de capacitação, estabelecer uma política de benefício para esse colaborador em função do exercício da atividade, fideliza ele mais do que você ficar correndo um risco ali, ou seja, com medo sempre de ter um colaborador que vai embora. Por exemplo, eu pago X salário, mas aí eu dou uma ajuda de alimentação, aí eu tenho um plano de saúde, eu tenho um auxílio diferenciado, lá, alguma coisa por assiduidade, o cara está sempre... Beleza, eu tenho um prêmio por execução, de qualidade de execução de serviço, entendeu? Talvez seria uma dinâmica que fidelizaria mais esse colaborador do que você viver o risco constante de ter essa troca, essa rotatividade, né? Você ter, por exemplo, 2 colaboradores para atender uma determinada função. Cara, eu vejo isso só na necessidade, por exemplo, de uma função que demanda período de execução de atividade muito intenso. Às vezes você tem funções que vão demandar 14, 16 horas da atividade da sua empresa por dia. Legalmente você está impedido de ter um colaborador, certo? Aí você teria que ter 2. O que muitas vezes o pessoal assume é o risco de ter um, paga ele, paga hora extra, paga um por fora para manter aquele cara ali. Isso eu não recomendo. Isso não funciona em lugar nenhum, isso não vai funcionar. Vai por um tempo, vai chegar um momento que esse cara está esgotado fisicamente e ele vai arregar e vai dar ruim para você. Então, lembrando que toda essa questão de benefício tem que ser legal falando. Não, isso, a legislação... Tudo documentado, tudo certinho. A legislação trabalha isso, inclusive empregadores comecem a analisar a questão dos benefícios para os seus funcionários, porque às vezes você tem um benefício fiscal atribuído à situação de como pagar determinada verba. Por exemplo, se eu forneço um auxílio alimentação para o meu colaborador, eu estou fornecendo um valor para ele. O valor que ele ia ter que gastar no mercado, eu posso passar isso por um cartão para ele, né, de natureza alimentar, ele vai lá e passa no mercado, ou seja, do salário dele que ele tinha desinteragem, sobrou. E eu não tenho contribuição sobre aquilo, eu não pago imposto. É uma questão... Tem um benefício em cima, né? Tem benefício em cima, né? Posso descontar no meu imposto de renda, se eu não me engano, imposto de renda da pessoa jurídica, dependendo do regime de tributação. Dependendo do regime de tributação, né? Então, assim, tem uma série de situações que o empregador pode estar observando, né, para fidelizar o colaborador. Então, isso é interessante. Mas, enfim, o que eu cheguei na conclusão do que você está falando é que aqui a gente aborda o seguinte: cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente não vende aqui aqueles receita pronta, porque negócio é uma coisa que precisa de feeling. Você tem que estar ali dentro, você tem que estar sentindo. E eu acho que essa colocação sua é muito válida, porque hoje empresas que querem ser líder, empresas que querem se desenvolver, empresas que querem atingir algum patamar, né? Parar, porque a gente brinca aqui que sempre que tem o eu presa. O que é o eu presa? É o cara que trabalha, ele é a mão de obra. Né? Então, assim, ele está ganhando algum dinheiro, mas é ele. É ele. Então, por exemplo, precisei viajar. Acabou o dinheiro. Adoeci, não consigo trabalhar. Acabou o dinheiro. Então, esse cara ele tem que ter um fundo de reserva aí sempre muito bem administrado. Uma administração muito boa, né? Tem que ter o fundo de reserva muito bem administrado para que, se por algum motivo, vamos supor, o cara vai sair de... Eu sou da política da fé, eu quero viver. Eu quero viajar. Então, assim, eu adoto postura nos meus negócios de forma que quando eu saio, o negócio tem que rodar. Claro que quando você está dentro, você tem aquela pegada que é sua, né? Mas ele tem que funcionar pelo menos de alguma forma básica, né? Então eu gosto, dentro dos meus negócios, de ter mais colaboradores do que na teoria eu preciso. Por quê? Porque serviço não acaba, bicho, você sabe disso. Sim. Você trabalha, acabou, amanhã tem um monte de serviço. Então, assim, eu acho que sempre tem serviço para fazer. Principalmente quando você vai entrar nas minúcias aí, nos detalhes. Então, você pega um RH, o cara tá fazendo ali um departamento pessoal, ele faz. Só que se for para ele dar essa atenção, assim, esse cuidado, né, com toda a parte documental, dependendo do volume de negócio ali que ele já tem, ele já precisa de outra pessoa
para ter essa atenção, para ter esse cuidado. Porque às vezes ele tá fazendo, sabe vendo? O que eu quero dizer? Às vezes o cara até tá fazendo, mas para fazer assim, top mesmo, bem estruturado, documentação bem feita, assinatura coletada no prazo, registro feito de forma antecipada pro cara. Porque às vezes ele tá fazendo, mas tá fazendo meio trollado, entendeu? Hein, Ronan? Agora eu vou te convidar para uma reflexão. Fala aí. Isso eu vou usar você como exemplo. Quando a gente, para quem não sabe, a gente trabalhou junto uma época no escritório contábil. O Ronan tinha uma política que eu achei sempre muito bacana, de uma pessoalidade com os nossos clientes na época, muito, muito bacana. É de pegar o telefone e ligar no celular pessoal do cara, vem para cá, vamos sentar, vamos conversar. O que isso trazia? Trazia para o empregador ali, para o cara que montou o negócio, o cara que teoricamente tem que estar preocupado, obrigado, Vitor, tem que estar preocupado com o negócio, trazia o que? Conhecimento. A dinâmica de você ter o funcionário. Eu falo para você, quando eu comecei a minha atual equipe, nós tínhamos lá 14 colaboradores, hoje nós temos 7, eu tenho metade. E hoje eu consigo realizar a mesma atividade que eu realizava com 14. Então você tá só com os top lá, hein, bicho? Mas o que acontece? Quando eu comecei a pegar esses colaboradores e melhorar eles começaram a entender o processo desde o princípio. Então, assim, quando eu não vivi mais a situação de ir arrumar de trás para frente, a situação corretiva, eu tenho sempre a situação preventiva. Onde que eu estou querendo chegar com isso? O empresário, eu vou devolver essa bola, o empresário é que tem que ser o cara que tem essa visão que você tem. Você está falando para mim como um cara empresário. Empresário, entenda o seguinte, o escritório contábil que você paga, você fala assim, já escutei isso milhões de vezes, eu pago o escritório para ele se preocupar com isso. Lê do engano, quem tem que estar preocupado com as coisas é você. Você tem que medir a qualidade do serviço que você está comprando. Você está comprando. Você é detentor do poder aquisitivo. O cara tem que te vender um negócio bom. E você tem que saber o que você está comprando. Né? O funcionário que você está pagando, ele está te entregando o que você realmente precisa? Igual você falou, o cara do departamento pessoal é fechador de folha. Coleta informação do empresário, lança um sistema, dá 2, 3 cliques, fecha e imprime a guias. Meu amigo, nunca foi só isso. É aquilo que a gente falou. É o cara que está preocupado lá desde o ato da contratação, com a formatação da documentação, do exercício da carga horária. Isso é coisa do dia a dia. Então nem sempre você ter esse cara a mais, isso é uma visão minha. Ter esse cara a mais vai realmente trazer essa segurança. Ter os caras que sabem a rotina e que olham para a coisa como você olha, eu acho que seria hoje o grande diferencial, que a gente não tem. Igual eu te falei, quando eu reduzi a minha equipe, eu fui pegando o seguinte, quem que está olhando para isso? O que eu quero realmente? Eu quero o cara que se preocupa com os detalhes. Dentro dessa equipe aqui eu tenho 2, 3 que se preocupa com o detalhe. Galera do detalhe fica, galera que não preocupa com o detalhe vai fazer outra coisa que você não tem que estar aqui. Entendeu? Então assim, eu consigo trabalhar hoje mais enxuto, mais assertivo. Sei lá, uma visão. Eu não gosto desse negócio de muita gente, porque quando você fala assim, eu sempre falo que o bom funcionário é aquele cara que ele pode ficar um determinado tempo fora e você talvez nem note a falta dele ali, porque o exercício da atividade dele está tão bem feita que não tem reflexos ruins. Né? Eu trabalho muito com processos e procedimentos. Então assim, se o cara segue aquilo, se o cara se atenta para os detalhes, o exercício da atividade dele vai embora, vai dar certo. É uma visão. Não, mas eu tô falando de alta performance, né? É porque assim, hoje nós temos, infelizmente, uma deficiência tão ruim da mão de obra, né? E aqui fica um recado aqui para você. Cara, você hoje dobra seu salário fácil. Você dobra seu salário fácil se você se preocupar com o mínimo. Não tô dizendo assim, o cara tem que ser o top, não. Hoje, o cara que demonstrar cuidado com o negócio, por exemplo, uma coisa minha, eu sempre fiz as coisas para mim. Já tive erros, já tive acertos, é óbvio, mas sempre com a intenção aqui de fazer o meu melhor. E fui notado, e as coisas foram acontecendo, até que chegou um ponto que eu falei, cara, agora eu acho que eu vou cuidar da minha vida. Teve toda uma transição, né? E graças a Deus deu bom. E tô indo devagar e sempre, mas assim, sempre buscando melhorar. E tô em busca, né, de pessoas que estejam comigo nessa vibe também. Né? Então, assim, quando eu tô falando dessa pessoa a mais, eu tô falando, vamos levar em consideração que eu já tô aqui com, né, os melhores. Não que quantidade seja sinônimo, né, de qualidade. Só vendo outra questão também que vale importante frisar, tanto o empregador
quanto empregado, porque hoje é assim, hoje igual a gente estava falando no começo, se você não está resguardado de documentação, a chance de você tomar um processo hoje é fácil, principalmente pela igual você explicou, sempre o empregador está no risco de estar errado. Certo. Dentro disso aí, quais são os principais direitos e garantia que o empregador, no caso, tem ao longo do vínculo que ele vai ter com o seu colaborador? Muito bacana, cara, a gente falar sobre isso. Quando você analisa o seguinte, a legislação, ela não fala só dos direitos do colaborador, né? O cara tem os seus direitos e garantias, mas o empregador também tem. O problema das relações trabalhistas hoje que eu vejo no Brasil, de maneira geral, é justamente isso. O cara não se fazer valer dos seus direitos, né? Vou pegar um exemplo prático. O empregador tem lá, no artigo 482, todas as possibilidades de dispensa, de dispensa por justo motivo, né? Nós estamos falando de insubordinação, de incontinência de conduta, enfim, tem lá todas as alíneas do artigo 482. Aí o cara chega e fala assim, Silvano, mas justa causa no Brasil hoje não funciona porque 80% é revertido para dispensa sem justa causa, eu tenho que pagar multa. Opa, peraí. Quando você vai olhar o processo, o empregado tem sim os seus direitos. O empregador também tem. O que o empregador não faz é cobrar os seus direitos. Vou te dar um exemplo prático. O cara faltou uma vez. Qual que é o processo que eu como empregador, tenho que fazer? Só vendo? Artigo 473, faltas justificadas. Está elencado ali no rol das faltas justificadas? Ok, me traz a justificativa. Faltei uma vez por ano para ir doar sangue. Tá lá, tem uma previsão legal. Ô, senhor Ronan, faltei no emprego que eu fui doar sangue. Só vendo, cadê o teu atestado? Eu não trouxe. Então você senta aqui e assina uma advertência. Porque você faltou, me alegou uma determinada situação, mas não justificou. Empregadores, por favor, tenham em mente que é o seguinte, quando você faz isso, você não está sendo rude com o teu empregado. Você está garantindo o seu direito. A gente vive uma dinâmica de papel. É papel, é o que está escrito. A legislação, mas você tem que ponderar. Tudo bem. Faltou uma vez, eu vou chamar a atenção de forma verbal. Na segunda, o mínimo que você tem que fazer é colher uma assinatura disso. Você precisa documentar. Mas o cara não quis assinar. Pega 2 colaboradores que estavam juntos ali na situação, que presenciaram o negócio, da forma mais autônoma que você conseguir, colhe as assinaturas juntos. Na terceira situação, caberia uma suspensão. A legislação fala que você tem que ir ponderando a situação. É isso que eu ia te perguntar. Então essa política de advertência ela é válida e inclusive ela tem que ser usual. Uma vez que você fez a advertência verbal, o cara reiterou a situação, você fez ela de forma escrita, ele reiterou, você puniu ele com uma suspensão, o cara já caracterizou, ele já deixou claro que ele não tem intenção da manutenção do vínculo. Ele já deixou claro que ele não está mais preocupado com a atividade que ele está exercendo. Automaticamente ele se enquadrou lá dentro do artigo 482, lá em alguma das alíneas. O que acontece? Ali você constituiu base para você chegar e dispensar alguém por justo motivo. O que a legislação fala é que você tem que ponderar. O cara faltou uma vez, eu já cheguei e demiti ele por justa causa. Opa, aí não, a legislação protege ele. Falou, calma aí, vamos ponderar esse negócio. O cara nunca deu trabalho, de repente ele chega e se demite. Então, entendeu? Justa causa, né? Tem que ser um negócio ponderado, mas ele tem que ser feito. Essa questão da justa causa aí é uma coisa que eu acho que todo empregador devia estar mais a par, porque assim, tem coisas que ele pode estar amparado também, né, pela justa causa. Sim, como a gente estava falando, Vitor, assim, o empregador, se ele levar conforme a legislação manda, ele vai estar sempre amparado. O que o cara tem que ter ideia é o seguinte, ele não pode deixar para depois. A Justiça do Trabalho tem uma situação que é a imediatidade dos fatos. O fato aconteceu, você tem que ter ali a ação compatível, mas ela é imediata. Eu não posso, por exemplo, dar uma advertência para o cara daqui uma semana, baseado num fato que aconteceu lá atrás. Esquece. As coisas têm que ser imediatas. A imediatidade no processo trabalhista ela é fundamental. Então o empregador precisa saber os seus direitos, ele precisa saber ali das obrigações do seu empregado, que está estabelecida lá no contrato de trabalho, entendeu? O cara sabendo dessas situações, ele tem que cobrar.
né? Eu brincava muito, cara, até um tempo atrás, tipo assim, a justa causa no Brasil só funciona em 2 motivos. Se matou alguém ou se tem algum outro tipo de ocorrência policial. Não, peraí, não é bem assim, né? Por mais que a gente tenha uma justiça trabalhista paternalista, se o empregador está mostrando que ele tem a intenção de levar o vínculo a sério, que ele buscou junto ao teu empregado ponderar situações para que elas não recorressem, né, ele está sim amparado legal. Uma coisa que é interessante que você falou aí sobre contrato de trabalho. Muitas vezes tem empresas que não adotam esse contrato como algo bem detalhado, específico mesmo, o que o colaborador tem que fazer. E muitas vezes o colaborador também não tem ciência. Eu mesmo tive uma experiência que eu fiquei indagado que a minha liderança me impunha que eu tinha que fazer 1 hora de extra todo dia. 1 hora. Eu falei, mas isso está certo? Aí eu fui tirar essa dúvida com o RH e justamente lá estava no contrato que a liderança do setor tinha esse poder de impor assim, impor que eu falo assim, dar essa regra para poder o colaborador seguir. Essas situações, Vitor, dessa generalização do contrato, elas só criam problemas, porque você pensa assim, é permitido legalmente o empregador cobrar que você faça até 2 horas diárias, entendeu? Contudo, ele vai te remunerar isso de uma forma diferente, termos adicionais respectivos, mas ele pode exigir de você, sim, que seja feita, entendeu? Mas onde que você estabelece essas dinâmicas do que vai poder ou não? Lá no ato da contratação, né? Eu acho que, tipo assim, é igual eu falei, ali você estabelece como que vai ser o tempo que o cara vai trabalhar com você. Por isso que eu tanto falei da questão de você ter um código de conduta interno. É por isso que é interessante já ter esses assuntos no ato da contratação, que você já explica. Isso, já entra sabendo o que ele vai fazer. Outra coisa que o empregador tem de direito e não usa, que fica na mão do funcionário. Você sabia que o empregador pode definir o período das férias do seu empregado? Não é ele quem define. Tem sim algumas situações legais, por exemplo, a questão de você estabelecer ali, você ter um filho em idade escolar, você conseguir estabelecer as férias junto com a do seu filho, pedir para o teu empregador, isso existe sim as possibilidades. Mas quem define férias de empregado é o empregador. É o empregador. Entendeu? E eu vejo N situações de empregadores e reféns já, eu vou tirar férias do dia que eu quiser porque eu já comprei a passagem. Queridão, não é assim, meu. Não é assim. O vínculo empregatício, ele tem as suas regras. O empregador tem que conhecer o que ele realmente pode cobrar. E a cobrança ela tem que existir. O empregador que fica passando a mão, que não documenta, ele está fadado a ter problema. Isso é fato. É importante o empregador trazer clareza, né, sabe? No momento da contratação, dizer, olha, aqui é o seguinte, por exemplo, no caso da falta. Se você faltar de forma injustificada, o procedimento é esse. Né? Até no próprio regimento interno Exatamente. É isso que eu ia falar. Se as empresas adotassem isso desde a parte da entrevista, eu acho que já livraria uma dor de cabeça e tanto, até para a pessoa, o colaborador passar por esse processo de recrutamento. Aí ele entra e não sabe dessas coisas mínimas que pode ser que esse colaborador possa dar algum tipo de trabalho. É porque aí fica mais cômodo, você fica mais confortável, né? Ó, conforme nós conversamos no início da contratação, né, que está lá no regimento interno, que você tem uma cópia que você assinou, né? Então, você vai assinar aqui para mim essa advertência, quero dizer que não tem nada, é só mesmo uma questão legal e tal e tudo, e assim você vai ficando mais resguardado, né? E isso é o seguinte, cara, quando o empregador tem isso muito bem estabelecido, quando o cara já entrou no vínculo com a situação, ele vai inibindo as situações futuras. O efeito coercitivo que isso causa no quadro de colaboradores é fantástico, porque o cara fala assim, olha, o Silviano foi lá, faltou. Não aconteceu nada. O cara que tá do lado, o Vitor tá ali também. O Silviano faltou, não deu nada, vou faltar aqui também e tal. O Silviano faltou, foi advertido. Faltou de novo, teve uma suspensão. O cara já começa a falar assim, peraí, eu preciso desses 3 dias que eu vou perder ali, eu não posso perder esses 3 dias, porque é dinheiro a menos. Então causa um efeito coercitivo. O colaborador começa a analisar, fala, opa, aqui não é bagunçado. É aquilo que eu falei, quando você começa um negócio bagunçado, você esquece. Você já perdeu o vínculo. Você começou o ato contratual de qualquer jeito, você já perdeu o vínculo. Porque o cara não vai levar isso a sério. Isso que você precisa ter. O código de conduta, o regulamento interno, enfim, como você quiser chamar, cara, ele vem basicamente para isso. Por isso que eu falo assim, para mim é o documento mais importante que você tem que ter hoje. E empregador tem que ter política de assinatura. Meu amigo, documente as coisas. Não fique no eu disse,
pedir pro outro dar o recado. Vocês Foi esqueçam combinado isso. assim? Foi combinado, não. Você quer ver uma ferramenta importantíssima que hoje a Justiça do Trabalho adota e tem a sua eficácia? WhatsApp. Tanto para um lado quanto para o outro, tá? Não se enganem que é só para beneficiar funcionário, não. Então tem que tomar cuidado com conversa fora de horário. Tem que tomar cuidado com conversa fora de horário. O empregador que está pedindo para colaborador ficar atento a tal coisa lá e o horário dele já passou, queridão, pode ficar... Tem aí horas itinerárias, tá? A legislação derrubou isso. Não derrubou coisa nenhuma. Não entre nessa barca. Tá? Você vai responder sim porque você está executando uma atividade indireta com o cara, ele está à disposição. Ele está prestando serviço. O WhatsApp hoje virou uma ferramenta importantíssima. Nós temos uma política, inclusive, de comunicação de abandono de emprego lá na empresa. O cara abandonou o emprego, eu tenho a comunicação por WhatsApp. Eu faço. Eu tenho além dos vários aspectos que a legislação traz lá, a carta, o jornal de circulação, né, toda aquela situação, carta com R e tudo. Eu tenho a comunicação por WhatsApp, porque quando apareceu lá os 2 risquinhos dele, quer dizer o quê? Que ele recebeu. A justiça já adota isso. Eu tenho N casos lá de situação que o cara entrou na justiça alegando rescisão indireta e, na verdade, o cara abandonou o emprego, eu comuniquei para ele voltar e nem aí, justa causa. Fiz o depósito da verba e só é importante frisar que não é que nós estamos abordando aqui que o empregador tem que ser ruim, não. Não. Né? Dentro da medida do possível, né? Tratar sempre bem o colaborador. Se é possível planejar uma férias, ok, né? Não é questão de, não, aqui quem manda sou eu. Não é isso. Mas dentro dessa política, dentro dessa política da empresa, né, se resguardar, né? Entender que o colaborador entender também que é importante isso aí. As pessoas têm que se conscientizar, Ronan, que é um negócio, cara. Não é uma relação de amizade. A relação de amizade dentro do vínculo empregatício ela é secundária. O negócio, a parte principal ali é um contrato de prestação de serviço, cara. Não é porque eu conheço um Ronan, sei lá, há 10 anos que eu tenho que tratar o contrato de trabalho com ele diferente. Não. É um contrato com direitos e obrigações. As pessoas têm que mentalizar isso. É aquilo que eu falo para vocês, que, assim, que eu sinto... que eu fico, às vezes, até muito chateado com a nossa cultura brasileira, é de que as pessoas misturam as coisas. Meu amigo, CNPJ é o jargão mais comum que você ouve dentro do meio empresarial e é o mais real. CNPJ não tem coração. É uma relação comercial, cara. Um cara compra serviço e o outro cara vende. Pronto, e acabou. O que vende tem alguns direitos e obrigações e o que compra tem direitos e obrigações. É simples. Se as pessoas mentalizarem isso, se tratar desse jeito, cara, é bom para ambas as partes. Porque o cara que está vendendo o serviço, o funcionário, ele vai poder cobrar os direitos dele de uma maneira adequada, ele não vai estar nunca prejudicado. E o cara que está comprando esse serviço vai poder cobrar aquela prestação de serviço da maneira adequada, também não vai estar prejudicado. A imensa maioria dos problemas trabalhistas que a gente vê hoje, quando você vai analisar a fundo, cara, é porque o cara não fez o básico, que é seguir o quê? É uma relação comercial. Entendam isso. Cara, eu vou te falar pro seu negócio, é difícil, viu? Vou falar pra você porque eu já caí nessa aí. Já caí nessa, por incrível que pareça. Olha, vou falar assim, eu acho que é principalmente para esse público que você está abordando, que eu acho que é mais interessante você trazer esse tema. Porque o cara começou a trabalhar, por exemplo, vou falar pra gente, tava lá dentro prestando serviço para o nosso contratante na época e visualizando assim, cara, quando for o meu eu quero fazer diferente. Aí você tem todo um esforço para crescer, o que é difícil no Brasil. Empresariado aqui, todo empreendedor sabe o quanto é difícil você crescer aqui dentro, de maneira correta. É difícil, tá? Aí o que acontece? O cara vai ali, aí eles, poxa, esse cara aqui me acompanhando na minha trajetória, vamos trazer ele aqui dentro, ou vamos montar um negócio junto, ou vem trabalhar aqui para mim. E aí o cara, igual você falou, é difícil, porque tem ali, começa a misturar. Sei lá, o cara tá comigo tem tanto tempo, fez isso aí, deixa pra lá. O deixar pra lá o perigo tá no detalhe, cara. Tá. Aí, cara, caí nessa aí, bicho. Porque o que acontece? Quando você tá ali, por exemplo, você trabalha com colaboradores. No caso dessa empresa que eu tenho, 7 colaboradores. Cara, você passa mais tempo com as pessoas do que com a sua própria família, Exatamente. Bicho. E aí, queira ou não, muitos anos de casa e tal, você queira ou não, você acaba desenvolvendo um vínculo. Uhum. E aí, bicho, ela me pediu teve um problema no bolso, a família. Uhum.
ela me pediu para tirar algumas coisas do holerite, para diminuir o salário e ela poder reaver esse Bolsa Família e tal. E eu fiz, bicho. Ô, arrependimento, cara. Mas foi uma apunhalada, bicho. Por quê? Porque a pessoa te processa, cara, por uma coisa que ela te pediu pra fazer. Aí você, com o maior coração do mundo, cara, porque faz diferença. Você pega aí R$1.000, pô, na renda da pessoa, pô, é relativo, faz diferença, o trabalhador comum aí. E aí, cara, fiz. Ô, velho, mas foi uma apunhalada que eu tomei. Mas serviu de aprendizado. E o pior é que eu já vinha pensando nisso, sabe? Falei, cara, eu não quero mais fazer esses nheco-nhecozinhos, sabe? Eu preciso andar correto e tal, tal. E aí paguei esse cursinho caro aí, bicho. Esse curso aí, esse aprendizado aí foi caro, entendeu? Então, você que tá me assistindo aqui, ó, tá aprendendo de graça. Não faça. Não faça. Ah, que o colaborador chegou, que eu... Não faça. Faça o que está na lei. A lei diz isso, então você faz daquele jeito. Ah, não, a lei proíbe. Não faça. Por mais bonzinho que seja, não faça, porque você vai tomar uma apunhalada, corre o risco de tomar, né? Uma apunhalada, porque tem muitas pessoas que não têm caráter. Essa é a palavra. Cara, assim, olha, eu fico muito chateado porque, assim, ninguém é obrigado a estar num vínculo empregatício, tá, gente? No Brasil, graças a Deus, a gente não vive nenhum regime de escravidão, tá? Então, é porque eu tô lá, porque eu tô obrigado. Você não tá obrigado a coisa nenhuma. Você pode ficar onde você quiser. Então, por favor, não me contem essa história. Agora, a partir do momento que o cara te propõe uma situação, eu acho que você, enquanto empresário, você tem que ponderar o seguinte. O Ana foi muito feliz numa colocação de que a primeira pessoa que ele tem que ponderar é sempre ele. E eu penso dessa forma. Eu não posso ajudar ninguém se aquilo vai me causar um transtorno. E vamos lá, empresariado, volto a dizer, a parte que vai ser, eu acho, assim, num ponto de vista pessoal, eu acho que até injustiçado, porque você é punido por uma coisa que o cara te pediu, né? Só que a legislação, igual eu falo, não tem coração. Ah, cara, você tá faltando coração nas suas decisões. Meu amigo, as decisões comerciais, elas não têm coração. Ah, olha, é uma situação extra-contrato de trabalho que eu posso ajudar? Meu Deus, pelo contrário. Eu fico feliz, inclusive, de poder fazer diferença na vida de alguém. Mas dentro de um vínculo empregatício, não tem como. Eu não trato mais dessa forma. Você está falando da questão de, eu fiz para ajudar. Cara, nós tivemos um problema lá que deu só de multa foi mais de R$45.000 de um colaborador que já estava com a gente há muito tempo, tinha sido feita uma rescisão para ajudar o cara que estava com problemas pessoais de saúde, fizemos uma rescisão para ele poder sacar FGTS na época e tudo mais. Beleza, ele precisou ficar afastado aí 30, 40 dias, nós o recontratamos, eu tenho lá um outro CNPJ, né? Eu tenho várias atividades de prestação de serviço, de locação de mão de obra. Recontratamos num outro CNPJ para ter aí um período de interstício, você sabe que tem que ter, enfim, não devia nem estar falando isso, mas enfim, já para vocês verem como que é a prática. Recontratamos o cara, Silviano, pelo amor de Deus, eu preciso desse seguro-desemprego aqui, e o cara já tinha 5 anos, cara, comigo, trabalhando, prestando serviço comigo, entendeu? Beleza, eu caí também, igual você falou, recontratei, esse cara trabalhou para mim mais 6 meses, para a empresa que eu prestava serviço, mais 6 meses, esse cara nos acionou judicial. O que acontece? Uma das teses que o meu advogado na época levantou foi de que o cara não poderia fazer aquilo porque estava recebendo seguro-desemprego. Inclusive, ele levantou isso sem eu saber, tá? Cuidado com os profissionais que vocês contratam, nunca mais presta serviço para mim. O cara levantou essa tese para tentar causar um efeito coercitivo no colaborador. Não, se você entrar, você vai perder porque você estava recebendo seguro-desemprego. Meu amigo, o cara foi condenado em devolver 2 parcelas de R$1.000. Eu só de multa tenho 45 mil, tá lá um recurso disso aí. Só de multa eu tomei 45 mil. Fora toda a diferença do vínculo que eu tive que pagar pro cara. Reflexo de férias, reflexo de 10º, um terço, todas essas coisas. Então, assim, naquele momento a empresa, não interessa se tinha coração ou não. O cara entrou, o negócio falou. O cara precisava, era um negócio que ele precisava, era uma questão de saúde, cara. Eu não posso falar o santo, mas eu posso contar um milagre. O cara precisava porque, se não me engano, a esposa, um filho, alguma coisa assim, era alguém muito próximo, estava com problemas de saúde. Então esse dinheiro realmente fez a diferença para ele ali naquele momento. Só que é o seguinte, lá na frente, o cara não olhou isso. Quando o estado de necessidade passou, acabou. Acabou.
E ele me cobrou essas coisas. Sabe por que foi a ação inicial? Por que ele começou? Porque ele queria receber. Quando a gente acertou com ele, paguei férias, paguei 10, paguei um terço de férias. Mesmo período sem registro, pagamos tudo. Ele falou assim, eu quero que você me pague o FGTS do período do vínculo. Eu falei, mas espera aí, vamos racionalizar a situação. Você não estava recebendo um benefício? Você estava recebendo um benefício. Então não vou pagar teu FGTS, caramba. Esse foi o início da ação, tá? Então ele me cobrou ali por causa de 3 meses de FGTS. Vamos atualizar que desse R$400. Eu não paguei porque eu me senti extremamente injustiçado, né? E olha o tamanho que isso virou, R$400, só de multa virou 45 mil. 45.800 e pouco. Então assim, empregadores, cuidado, cara. É igual eu tô falando pra vocês, não adianta, eu vou ser bem sério pra vocês, eu não tenho coração na condução das minhas atividades hoje em dia. Agora mesmo, tive que dispensar uma colaboradora lá, que era auxiliar de cozinha. Ela tá usando uma bolsa de colonoscopia, não lembro. Colonoscopia. Colonoscopia. Mas não pode mais exercer atividade. Cara, eu não tenho outra atividade para você. Eu não tenho, de fato. Não é que eu não quero ela. Boa funcionária, cara. Muito boa funcionária. Não pode exercer mais a atividade dela. E eu não tenho dentro da empresa outra atividade. Desculpa, tive que dispensar. Tô contente enquanto pessoa com isso? Mas é claro que não. É uma pessoa, gente. Mas enquanto empresa, qualquer outro local que eu colocasse ela dentro da empresa ia fazer o quê? Ia agravar aquela situação dela. Quem que ia ter o problema com isso? Sou eu. Não vou fazer. Entendeu? Eu conduzo dessa forma hoje em dia. Os cursinhos. Vocês estão levando um curso gratuito, boa. Esse cursinho aí ficou caro. E aí tá, resumindo, o que aconteceu nesse meu caso? Eu tinha uma série de documentos e eu quero usar isso aqui para me pautar outra coisa. Qual documento que eu não tinha? Registro de ponto. Eu não tinha, apesar de ter toda uma compensação, apesar dela estar recebendo essas horas extras por fora, né, que foi uma das coisas que ela me pediu para tirar e tal, eu não tinha esse documento. Do resto, cara, eu tinha todos os documentos. Resumindo, ela me cobrou 50 pau. 50 pila. Sabe quanto que eu paguei? 3,5. Paguei para acabar com o processo, entendeu? Porque assim, o desejo do meu coração era de ter ido até o final. Por quê? Porque eu não pagaria para ela. Fiquei chateado, cara. Pessoa da sua... convive com você, cara. Uma punhalada que você toma. Aí o que acontece? Por mais que eu teria um custo, entre aspas, igual, que eu teria que pagar as custas trabalhistas, né? Do processo, né? Mas eu não pagava para ela. Falei, cara, quer saber de uma coisa, velho? Deixa eu acabar com esse negócio logo. Ter paz né? em casa. Eu vou ter paz em casa porque eu sei para onde que eu tô indo, né? E eu tô indo só para cima e ela tá indo para baixo. Então o que acontece? Essa pessoa, ela perdeu a minha amizade. Ronan, mas você tá guardando mágoa no seu coração, você fala de Deus, você fala do amor. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá perdoada, cara? Vai em paz. Vai em paz. Só que perdeu a minha amizade. Então hoje, por exemplo, se você me liga, Ronan, precisava de uma pessoa assim, 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 assado. Eu vou indicar essa pessoa? Cara, como é que eu vou indicar uma pessoa que é traíra? E cuidado com isso, tá? Porque se ela conseguir comprovar que você, talvez, ela perdeu uma atividade ali porque não teve boas referências com vocês, cuidado com isso, hein? Então acontece, eu não vou indicar. Fala, cara, ó, você me liga falando, é fulana. Cara, eu não tenho nada a dizer. Não tem nada a dizer sobre fulana. Não tem referência. Não tem referência, automaticamente, pô, você trabalhou com uma pessoa 3, 4, 5 anos e essa pessoa não tem nada pra dizer de você, cara, é porque é ruim, por alguma coisa. E outra coisa, cara, nós estamos em cidade do interior, todo mundo sabe. Todo mundo tá sabendo já. E ela acha que arrebentou, né? Mas perdeu todo o nosso relacionamento, toda a nossa rede. Cara, que não quero me vangloriar, não é isso, que eu tô aqui pra prejudicar ninguém. Mas... cara, não tem minha confiança. Como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu não tenho confiança nessa pessoa? Uma pessoa traíra. Porque assim, se eu tô errado, cara, beleza. Não, fulano lá é explorador, cara. O cara lá não paga direito. Você trabalha lá das 6 da tarde, das 6 da manhã às 6 da noite, o cara não paga uma hora extra. Não, beleza, cara. Você tá no seu direito. Ninguém tá dizendo aqui que o colaborador não tem direito. Claro que tem. Você pegar patrão ruim aí, tem que se lascar mesmo. Porque ele tá errado. Exatamente. Agora, poxa, a pessoa te dá uma punhalada dessa, bicho.
É o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com você. Então, você que é empresário, não faça. Não faça, porque se você fizer, a chance de se lascar é grande. Então, nós tivemos que pagar esse cursinho aí, mas você está aprendendo aqui de graça. Vai cair se quiser. Bacana de você ter abordado isso aí, cara. É o seguinte, ó, pessoal, vou trazer um tópico para vocês aqui sobre a questão do ponto, tá? A justiça trabalhista é o seguinte, o ônus da prova é de quem tem que negar, tá? Então, assim, você pode pedir o que você quiser. Ah, eu trabalhei pro Ronan e quero acionar ele judicial. Eu posso chegar lá e pedir o que eu quiser. Quem tem o ônus da prova é o Ronan. O Ronan tem que questionar. Então, geralmente é o empregador que tem que questionar. Aí, quando você falou da questão do ponto, eu tive problema com o ponto também. Principalmente pro pequeno, ele tem ali, sei lá, 2, 3 colaboradores. Menos que 10. Ele não precisa ter ponto. Legalmente Legalmente falando. Você não precisa ter ponto. Só que é o seguinte, é igual eu tô falando, na Justiça do Trabalho, você que tem que provar que o cara não fazia. Então, pessoal, são condutas na empresa que é interessante você ter. Um registro de ponto bem feito, bacaninha, de verdade. Não aquele registro de ponto que o cara entra todo dia 7, ponto inglês, né? Ponto inglês. Ponto britânico. Britânico, a justiça inglês, tem um termo para isso. Ponto ponto britânico. Inglês, não é não? Ponto britânico, é isso aí. Quando você tem isso aí, vocês esquecem, melhor você não fazer. Melhor falar que não tem. Constituir documento contra si também é bobeira, não faça. Se você vai fazer um documento, tenha certeza que ele vai poder ser usado. Ah, porque eu tenho um recibo de que eu pagava para ele, eu pagava no contrato de trabalho R$1.000 e pagava R$1.000 por fora e eu tenho um recibo disso. Rapaz, joga isso no mato. Pelo amor de Deus. Você vai constituir documento contra si? O ponto é interessantíssimo. Não esperem a obrigação. Se antecipem a situação. Você fez um registro de ponto, tem as modalidades de compensação, cara. Tem. Ah, eu não preciso pagar efetivamente com hora. Quando você paga com hora, você tem que pagar com adicional mínimo de 50%. Certo? Mas quando você compensa pelo valor da hora normal. Então, eu tô com um dia mais tranquilo lá. Ô, fulano, vamos fazer o seguinte, tal dia vai estar mais tranquilo, emenda lá um final de semana, ou vai pra tua casa lá, compensa. Ou chega mais tarde, sai mais cedo. Exatamente. Tem as cargas horárias que você pode definir. Por exemplo, quem trabalha 7h20 por dia, trabalha de segunda a sábado, 7h20 por dia. Entendeu? É uma questão de adequação. Ô Salviano, e é importante frisar aqui para você que é empresário, o custo disso tudo é muito barato. Quando você vai parar para analisar, cara, então, por exemplo, hoje você pega, tem sisteminha aí que você, né, hoje está muito tecnológico, você vai gastar aí R$60, R$70 para você que é micro empresário, R$80, R$100 que seja. Cara, R$100 para você estar alicerçado, documentado, fazer todo esse controle de jornada, né, uma hora ou outra que passou ali, você poder compensar, ter esse controle certinho, cara, é barato. Nossa, cara, hoje tem sistemas que você controla pelo celular, Ronan. O negócio te dá o seguinte, ele te dá o registro da hora que o cara começou, você consegue determinar o local específico que o cara vai bater o ponto, então não tem o risco do cara bater o ponto na casa dele, ou sei lá onde. Você consegue determinar através de foto, georreferenciamento. Cara, isso eu não tô falando nada muito... Cara, o negócio foi louco. Sistema barato. Tô falando de sistema que você vai pagar aí até 10 colaboradores R$70 por mês. Isso eu tenho. Eu uso esse tipo de sistema. Então, assim, ficou muito em conta pro empresário hoje fazer o negócio correto, né? Ah, Silviano, mas o empresário tem... Cara, o negócio falou, não é custo, é investimento. Você está investindo numa segurança, na qualidade do exercício da sua atividade. Então, isso é investimento no seu negócio. É melhoramento da execução da sua atividade. E tudo isso, Salviano, casado com tudo que nós falamos aqui, com regimento interno, né, com contrato de experiência bem feito, com toda essa documentação, alguém cuidando disso aí, cara, é barato. É barato. Eu concordo contigo. É barato. Quando então, você está comprando paz. Empresário, você precisa abrir os seus olhos, o seu entendimento, para entender que essa parte burocrática, ela é barata. Então, muitas vezes, eu sei que tem profissionais aí no mercado ofertando esse serviço num preço bem menor. Só que você pode ter certeza que não tem nada disso aqui que nós estamos falando. Nada. E a chance de dar ruim para você é grande, bem grande. E o importante também é que o empresário tem a mania de achar que nunca pode acontecer isso com ele. Isso exatamente. Também é um... exatamente. Rapaz do céu, é muito assunto, hein, bicho? Não é muito assunto, não é muita coisinha, porque o empresário, eu acho que ele
de fato deve ter uma pessoa assessorando nessa questão, porque é muita burocracia. Não, mas a importância aqui, o que eu quero deixar claro aqui com todos os nossos episódios, tudo aquilo que a gente fala, você que é empresário, você não é obrigado, nem precisa, saber dos detalhes, das minúcias. Mas você precisa entender que você precisa contratar a mão de obra qualificada para cuidar dessas coisas para você. E aí você, entendendo o básico, entendendo o arroz com feijão, você vai ter ciência do que precisa ser feito e do que não precisa ser feito. Então, por exemplo, as cláusulas lá do contrato de trabalho, não é você que vai fazer. Né? É o profissional lá que você contratou que vai elaborar esse contrato para você e vai te apresentar, olha esse contrato aqui. Aí você lê, de acordo com o conhecimento básico que você tem, né? Você vai falar, não, esse contrato tá ok, tá bem feito, tá bem estruturado. E é isso, gente. É simples assim. E lembrando que isso aqui literalmente foi um curso gratuito. Tá? Gratuito, por essas experiências que eles compartilharam aqui de coisas que pareciam ser significativas, mas que teve um custo financeiro muito alto pro empregador. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Beleza? Quero agradecer a você, quero agradecer, Salviano. Obrigado pela sua experiência, são muitos anos aí. Tenho certeza que tem muitas histórias aí, mas se for para contar tudo aqui também, dá umas 2 horas. Só de história aí, mas quero te agradecer pela contribuição aqui que você deu com o nosso público e pedir para você fazer aí suas considerações finais, dar aí alguma dica matadora aí para o nosso público. Bom, Ana, eu agradeço de verdade o convite. Eu fico muito feliz com essas dinâmicas onde tem uma preocupação aí com o público empresarial. O público empresarial no Brasil tem uma cultura de deixar eles, né, complicar a vida dessas pessoas, de dizer que essas pessoas são ruins. Muito pelo contrário, gente. O cara que quando ele se propõe a empregar e gerar emprego e renda para outras pessoas, inclusive, claro, ele está visando benefício próprio, ele quer crescer, ele quer realizar os seus sonhos e metas, mas é o seguinte, ele leva gente com ele. Então, assim, quando você vê iniciativas como a de vocês aqui, tentar ajudar esse público, cara, eu fico muito contente, porque a gente vê, é muito difícil você ser empreendedor no Brasil hoje. Você ter uma empresa no Brasil hoje é muito complicado. O que eu deixaria, talvez, de dica para o empresário que está assumindo o papel de contratar um empregado aí, é aquilo que a gente tanto bateu ao longo do tempo que a gente conversou. Pessoal, entrem com mais racionalidade nos processos, né? Eu entendo que, tipo assim, às vezes é muito difícil a gente, por ser pequeno, por ter a dificuldade de crescer um negócio ali, por conta da questão talvez de um custo, alguma coisa, você não querer dar um jeitinho, mas racionalizem as situações, se antecipem. O Ronan foi muito feliz quando ele colocou que você não precisa saber toda a situação, mas o básico é o que se espera de alguém que está assumindo o risco de um negócio, né? Então, você não precisa saber o contrato, mas o cara que elabora as cláusulas do seu contrato com a devida base legal e que vai te resguardar lá na frente, esse cara precisa ser bom. E aí cabe a você, a sua responsabilidade é de saber o quanto aquilo que você está assumindo vai impactar. Né? Então, um contrato bem feito, como a gente tanto falou, a base do negócio é a ata da contratação. Que lá no começo, a sua casa bem alicerçada, ela nunca vai, não importa a intempérie que ela vai passar, ela vai resistir a todas. Né? Então, edifiquem bem aí o tempo que vocês forem construir, chamada empresa, e se atentem muito a isso. A legislação não trabalha só para o empregado, ela facilita muito para ele, mas ela também trabalha a favor de vocês. Façam valer os seus direitos. Olhem para seus direitos. Isso talvez a dica maior que eu deixo. Empregadores, olhem para os seus direitos, para suas garantias e cobrem. Sejam categóricos no intuito disso. Não está fazendo de você uma pessoa ruim, muito pelo contrário. Está fazendo de você uma pessoa preocupada com o seu negócio, uma pessoa que quer ver o seu negócio prosperar e que quer ver o seu colaborador bem. Uma vez que o seu direito estiver sendo corretamente cobrada, os direitos do seu colaborador estarão sendo corretamente garantidos e a relação de vínculo de vocês estará sadia, próspera, crescente, em ascensão. Essa é a dica que eu deixaria para vocês hoje. Obrigado demais, obrigado para você que chegou até aqui e eu quero pedir para você comentar, conte aí as suas histórias, se você já teve que pagar algum cursinho grátis, já teve que pagar algum, grátis não, né?
Se você já teve que pagar algum cursinho aí para aprender, comente suas experiências, siga nossas páginas, tá? Vamos deixar aqui na legenda todas as nossas redes, porque aqui você vai aprender sobre negócios, você vai aprender sobre família, que é onde você desfruta do dinheiro que você ganha no negócio, e você vai encontrar propósito para aquilo que você está fazendo, para você não ficar aí com um vazio do tamanho do mundo. Às vezes você está próspero no seu negócio, está ganhando dinheiro, às vezes você tem uma família maravilhosa, mas o buraco no seu coração, bicho, está do tamanho do mundo, você está num vazio, e aí a chance de você meter o pé pelas mãos e fazer nhaca é bem grande. Nossa preocupação aqui também é com isso, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, abençoe seus negócios, porque é isso que Ele quer. Agora, você só precisa fazer as coisas aí do jeito certo. Vitor Borges. Lembrando, faz do jeito certo que dá certo. É verdade. É isso aí. Então, fui.